boa noite a todos os caríssimos irmãos. Nós pegamos o tema aqui, Mateus, no capítulo 28, versículos do 16 ao 20. Anota, tá? Que é para chegar em casa e conferir. Diz o seguinte: partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, já esqueci, já saiu do foco, para a Galileia, para o monte onde Jesus os designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhe dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o tema, o Cristo Consolador, no item 7, nós temos uma mensagem aqui que é a seguinte, que foi dada em Bordeaux, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para vô-la dar. Deus dirige o supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam as vossas almas doloridas, a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. A mensagem é do Espírito de verdade. Segundo a própria espiritualidade, uma falange da verdade da qual faz parte Jesus. Aliás, Jesus é o mentor. E me parece que esta mensagem foi dada diretamente por Jesus, quando ele disse: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o consolo. Vejam bem, por que é que eu escolhi este tema? Vejam que na primeira parte, em Mateus capítulo 28, especialmente no versículo 19 e 20, Jesus alerta os seus discípulos para que partam e ensinem a boa nova. Levem a boa nova aonde for necessário. Isto, quando Jesus diz aqueles 11 e depois envia mais 70, isso está refletido até os dias de hoje. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando levar a boa nova do Cristo explicada de acordo com a doutrina espírita, já que até o advento do Espiritismo nós não conseguimos entender aquilo que Jesus tentou nos dizer. E é só nós pararmos um pouquinho, não precisamos ir muito longe. Quando ele reduz todo o decálogo de Moisés e manda que nos amemos uns aos outros como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, ao contrário, nós, durante toda a época, em nome de Jesus, nós matamos. Vamos até a Idade Média, em que os espetáculos da população era colocar pessoas na fogueira e ali elas serem queimadas. A grande Revolução Francesa, que se pautava na liberdade, fraternidade e igualdade, começa guilhotinando as pessoas, quer dizer, em nome de uma igualdade, matam-se aqueles que não forem de acordo com aquilo que eu penso. Então, através dos tempos, Jesus, claro, não era a ideia dele, mas ele faz uma transformação
antropológica que, vista ao longo do tempo, ela tanto foi para o bem quanto foi para o mal. Mas nós temos o grande problema, e aqui não quero de forma alguma fazer alguma crítica a qualquer religião, mas a verdade é que o catolicismo, sendo ele, durante todo esse tempo, a religião vigente na grande maioria dos países, ela cegou a fé das pessoas que quiseram pensar ou quiseram raciocinar essa sua fé. Primeiro começavam que a igreja, até os anos 30, 40, ela era dita em latim, ninguém entendia o latim. É como se nós hoje ainda estivéssemos, como algumas doutrinas, principalmente orientais, que temos aí, decorando mantras. Disse uma senhora aqui, se eu decorar esse mantra, mas se eu decorar em inglês, ele faz mais efeito do que em português. Eu falei, entendo mal o português, quanto mais o inglês. Então eu vou ficar ditando palavras aqui e não sei aquilo que eu estou falando. Se qualquer religião, eu costumo dizer que qualquer religião, ela é, na realidade, a última barreira moral da humanidade, seja ela qual for. Mas a verdade é que nós sabemos que temos um caminho, nós sabemos aonde nós queremos chegar. Entendemos isso hoje através da doutrina espírita. Enquanto há algum tempo nos davam por opção o céu para aquele que foi bonzinho e o inferno para aquele que foi mau, a gente chega aos 10 anos de idade e diz assim, eu não tenho mais salvação. Eu estou condenado ao inferno, porque até agora eu só fiz coisas más. Por quê? Ia confessar, eu tinha batido no colega, tinha brigado, eu tinha xingado, eu tinha desobedecido a minha mãe e falei, não tem mais salvação. Eis o grande problema, porque se incute o medo em nome de um Cristo que é só o amor. Sabe, se nós temos a renúncia que há de vir um dia para tudo aquilo quanto temos feito e o auto-perdão para todos os atos que porventura tenhamos cometido, e Deus, Ele é infinitamente misericordioso, vai nos perdoar cada falta que nós tivemos. Mas nós precisamos primeiro perdoar-nos a nós mesmos, porque senão a nossa vida para, nós não temos como continuar. Veja, se eu tenho um problema com alguém, entendo hoje que não basta eu me confessar para Deus. Eu tenho que me confessar para aquele com quem eu tenho problema para aliviar a carga que eu levo. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo que é leve e suave. Aprendei de mim que sou manso e pacífico. Ninguém nasce sabendo. Se nós estamos numa escola, nós estamos em aprendizado. Então, não adianta me darem um problema grave, alguma coisa que eu não aprendi ainda, porque eu não vou conseguir superar esse grande problema. Nós estamos aqui para tentar entender Jesus. Então, eu espero que aquele que vem até mim me traga a boa nova. Ele não precisa me mostrar Cristo. Ele não precisa me falar de Cristo, mas ele precisa me falar de fraternidade. Ele precisa me falar de amor. Ele precisa ser sensível para entender os meus problemas, porque essa é, na realidade, a evangelização. Só a partir daí nós vamos começar a compreender-nos uns aos outros. E não há como amar o próximo se nós não o compreendermos. Sabe qual tem sido o nosso grande problema em relação a Deus? Não conhecermos a Deus. Porque nos deram um Deus antropomórfico que estava sentado num trono, apontando para cada um de nós aquilo que fizemos de certo e de errado. Se, a partir daí, ele nos condena ao céu ou ao inferno, ele pode até ser justo, mas ele não é misericordioso. Eu até costumo falar o seguinte, esse inferno que nos foi dado está totalmente ultrapassado. Hoje teria que ser todo computadorizado, não podia ser mais chamas. Você vai arder ali, não. O camarada entrou, apertou o botão, acabou, estorricou. Mas, infelizmente, ainda grande parte da população traz esse conceito consigo, a diferença entre céu e inferno, quando na realidade nós vivemos o nosso céu e o nosso inferno todos os dias, todos os momentos da nossa vida. É só nós vermos em que situação, em que patamar de vibração nós nos encontramos. Estamos felizes? Estamos no nosso céu, somos nós que construímos esse céu. Estamos mal? Estamos no nosso inferno, o inferno que nós construímos.
Então, nada há de passar, o Cristo vai continuar conosco. E ainda neste capítulo, no Cristo Consolador, que é o capítulo 6, ele diz, quando ele diz, eu não vos preocupeis, porque eu voltarei a vós, e hei de ficar convosco para toda a eternidade, e hei de ficar em vós. Esse Cristo, que é o Cristo Consolador, há de fazer-vos lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. E eu costumo dizer o seguinte, ora, se ele diz que há de ficar em nós, o que fica em nós não é alguém. É a mesma coisa que na primeira questão do livro dos Espíritos, o que é Deus, não diz quem é Deus, não se lhe dá uma personificação, dá-se um sentido, o que é Deus. Desta forma, o próprio Cristo diz, ficarei em vós. E o que há de ficar em nós é tudo quanto ele tem para nos ensinar. É a sua filosofia. Esse é o verdadeiro Cristo. Nós estamos aqui tentando entender esse Cristo porque é a passagem que nós temos, é o elo que nós temos entre o mundo que vivemos, nós, maus, ruins, que amamos apenas aqueles que fazem parte do nosso ciclo familiar, aqueles principalmente que estão ligados a nós pelos laços consanguíneos. Sogra não está, tá? Brincadeira. Então, só amamos aqueles que verdadeiramente estão ligados a nós. Não conseguimos ainda aprender a amar o próximo. No entanto, o que nós temos, Jesus é o elo que nos leva entre nós e esse nosso próximo que nós não conhecemos ainda. A partir das atitudes que temos em relação ao mundo que nos cerca, é que nós podemos dizer se esse Cristo está em nós ou não. O que é que dizia Paulo? Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele não dizia Jesus que vive em mim. É o Cristo, porque lhe dá a sua filosofia, a filosofia de Jesus, que é a filosofia cristã, essa estava vivendo em Paulo. E ele se transforma. Aliás, é o único convertido que a gente conhece. Nós estamos nos convertendo a cada dia, né? A cada mês, a cada ano. Assim, a gente faz um exame de consciência, olhamos para trás, aquilo que nós éramos há 5, 10, 20 anos atrás, aquilo que nós somos hoje, nós mudamos, não mudamos, nós estamos melhores, nós estamos piores. Temos que fazer esse exame. O Paulo não. O Paulo foi aquele que, num momento determinado, ele muda de Saulo para Paulo, né? Daí aquele clarão, é que não houve clarão para nós também, né? Ninguém veio aqui com aquele clarão, nos deixou cegos, porque ele ficou cego, e lhe faz essa pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir desse momento, esse homem muda completamente. Talvez se a gente tivesse esse privilégio de chegar aqui, alguém chegar aqui, Fernandinho, por que me persegue? Talvez eu pudesse entender, mas acho que não, porque ainda não há doçura dentro de mim. Eu até costumo dizer que o lugar onde eu estou é o lugar mais difícil para ser espírita, porque terei todos os meus atos julgados aí fora, em qualquer lugar, se eu não agir de acordo com aquilo que eu tenho falado. E, no entanto, não se preocupe, porque eu não sou perfeito e não consigo colocar ainda em prática tudo aquilo que eu tenho estudado, que eu tenho lido, tenho aprendido, né? Somos todos imperfeitos e todos estamos dentro do mesmo caminho, em busca da mesma coisa, e por isso, tantas vezes nós expomos o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Vejam que aquilo que nos prejudica é o instrumento que nós usamos para buscar a nossa felicidade. Quando eu sou egoísta, e essa palavra vem do latim de ego, né? Ego, meu. Eu quero tudo para mim, para quê? Para eu ser feliz. Porque acho que essa felicidade vai me deixar num ponto elevado, uma mente elevada. Assim, eu vou comprar um carro novo. E quando esse carro chegar, eu vou olhar todos os dias, vou limpar, tem uma poeirinha, eu tiro e tal. Mas daqui a um mês o carro vai estar sujo, perdeu a graça. Então aquilo que eu comprei e gastei dinheiro para me dar um pouco de felicidade, essa felicidade é aparente.
ela é uma felicidade momentânea. A mesma coisa quando agimos de forma egoísta. É sempre uma felicidade momentânea, mas a gente comete o egoísmo exatamente para ser feliz. Somos orgulhosos porque queremos ser felizes, mas da mesma forma, esse orgulho nos dá alguma coisa momentânea, mas ele não se estende. Quando nós precisamos de uma felicidade que seja extensiva, que seja até aquele ponto em que Jesus nos promete que preparou para cada um de nós. Essa certeza nós temos, né? Que apesar dos pesares e apesar de todas as dores e todas as dificuldades e todos os problemas, Jesus jamais nos abandonará. Ele enviou todos os discípulos para nos ensinar. E agora, ele diz o seguinte: olha, o evangelho está aí, ide e pregai. Não precisa vir aqui pregar, porque tem gente que tem vergonha. Só os sem vergonha ficam aqui para falar, entendeu? Porque as pessoas que têm vergonha não conseguem falar aqui. Eu também tinha muita vergonha. Um dia eu perdi a vergonha, fiquei sem vergonha e comecei a falar. Mas a gente vai divulgar esse evangelho a partir principalmente das nossas ações, por todos os lugares onde nós andarmos. Nós tínhamos aí um irmão, Adelino Silveira, se não me falha a memória, ele escreveu 2 ou 3 livros, escreveu pouca coisa, mas ele era supervisor, não, era gerente do Banco do Brasil. Então ele era mandado para várias cidades, né? Então ele ia para uma cidade agora, ficava 1 ano, depois ele era mandado para outra agência, ficava 1 ano. Tal como Paulo, você acha que ele ficou parado? Não, cada cidade que ele ia procurar se tinha um centro. Se não tinha um centro, ele fundava um centro. Esse homem fundou mais de 100 centros espíritas pelo Brasil. Tá? Então vejam, esse é o verdadeiro evangelizador. Aquele que não perde tempo. E aonde estiver, ele estará evangelizando, estará levando a palavra do Cristo. Nós temos a graça de já ter passado pelas fileiras do catolicismo, do protestantismo, mas graças a Deus chegamos aqui. E tal qual Chico nos dizia o seguinte: quer queira, quer não, todos um dia vão ter que passar pelas fileiras do espiritismo. Mas veja, há gente que não frequenta centro espírita, que pode até não acreditar na reencarnação, pode não acreditar sequer na comunicabilidade com a espiritualidade e, no entanto, moralmente dentro da sua personalidade, é mais espírita do que qualquer um de nós que vem aqui ao centro. Mas tem que ser, porque só vem ao centro quem precisa. Não vem ao centro quem não precisa. Ah, eu vou no centro porque eu vou lá toda segunda-feira. Porque eu preciso ir toda segunda-feira. Ah, porque eu já tomei passe ontem. Não, na realidade você precisa tomar passe de novo. Temos aí uma história de um homem que ele tinha um filho e esse filho era um perdulário. Esse filho acabou com uma grande riqueza que lhe foi dada. Ele viveu na esbórnia a vida inteira e tal, desencarnou jovem. Quando ele desencarna, ele vai para onde? No estado de espírito em que ele se encontrava, vai para o umbral, por onde grande parte de nós vai passar. Tá? Não se iludam, não foi só ele não. E quando o seu pai desencarna, vai encontrar o filho no umbral. No umbral, ele passa a ir, quando vê o filho, ele passa a ir todos os dias para dar um passe no filho. Mudar aquela energia em que ele se encontrava, e o filho sequer o percebia. No final de 92 anos, o filho conseguiu despertar. Quando ele pega o filho e consegue trazê-lo para a colônia, alguém lhe diz: mas, foram 92 anos indo lá todos os dias, valeu a pena? Ele falou: claro que valeu. Se eu não tivesse ido, provavelmente poderiam ser 92 séculos. Mas sabem por que os 92 anos? Não foi apenas o passe,
Foram 92 anos de expressão do amor mais profundo e puro. Alguém que não abandona ninguém. Alguém que não abandona aquilo que verdadeiramente ama. E assim como Deus não abandonou em momento algum o seu Filho predileto que nos enviou, o próprio Cristo, sendo Ele o nosso pastor, jamais nos abandonará. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se há de perder. Essas palavras, se nós cremos, se nós acreditamos que Jesus veio realmente para nos salvar, nós precisamos acreditar nisso. Ele não vai permitir que a gente se perca. Queiramos nós, vamos sair do caminho quantas vezes forem necessárias, mas quantas vezes forem necessárias, Ele vai nos trazer para junto do rebanho. Os nossos filhos, eles podem errar, e quantas vezes eles errarem, nós vamos los perdoar. Até por coisas que nos dizem. Mas nós vamos continuar a perdoá-los e jamais, em momento algum, seja qual for a circunstância em que nos encontremos, o nosso amor vai diminuir. A gente pode ficar chateado, a gente pode ficar bravo, pode ser, mas o amor, esse vai ser sempre o mesmo. E é esse amor que Jesus coloca no mundo para todos. Vejam, o que ele diz aqui no final? Voltamos ao... Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Isso quer dizer, jamais vos abandonarei. Que no futuro humilde, submissa ao Criador, pratiqueis a lei divina, amai e orai, sede dóceis ao Espírito do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Isso era tudo para remodelar toda a nossa personalidade. E no final ele diz, eis-me aqui, venho até vós, porque vós me chamastes. Quem somos nós para chamar o Cristo? Em que ponto nós precisamos estar para chamar o Cristo? A gente está preocupado ainda com o espírito obsessor. Sabe, uma vez eu estava no centro, uma senhora foi falar comigo, disse que tinha obsessor na casa dela. Eu falei, bom, vamos fazer oração. Não, mas a coisa está muito brava. Está assim tão brava? O que aconteceu? Meu encanamento estourou todo. E eu parei e falei, a menos que tenha algum espírito que seja encanador, para a gente mandar lá em casa e resolver o problema, mas de caso contrário pode ser encanamento velho. Vejam onde as pessoas colocam a situação. Porque um problema que acontece dentro de casa é o espírito obsessor. Então, tudo aquilo que me acontece é um espírito obsessor me perseguindo. Meu Deus, nós temos um anjo da guarda. Nós temos, além do anjo da guarda, que está mais afastado, nós temos um espírito protetor, que está mais ou menos na nossa faixa de evolução, só que desligado do mundo material, sem provas e sem expiações, tem uma visão melhor do futuro, que normalmente esse espírito protetor pode ser um pai, a mãe, pode ser o avô, pode ser a avó, pode ser alguém que nos foi querido, está conosco direto, não nos abandona, 24 horas por dia, cuidado, hein? 24 horas por dia, vê tudo. Então, às vezes também atrapalha, né? Esse é o grande problema. Mas não nos abandona em circunstância nenhuma. É dele que nós precisamos lembrar. É ele que nós precisamos, com ele que nós precisamos orar. É ligarmos a ele que nós precisamos. E então nada de mal nos acontecerá. E quando nós dizemos que é algo de mal, na realidade às vezes é algo de bem. Há num dos livros de André Luiz, já não sei qual é o livro também, há um caso muito interessante. André Luiz, acho que é André Luiz, diz que o pessoal vai para o centro e quando vão tomar passe, há um senhor que apresenta um problema gravíssimo no coração. Então o espírito vai dar o passo, vai ali e vai colocar a mão no coração. Vem o mentor e diz, tira daí a mão. Falou, mas olha o problema, ele está sujeito a ter um infarto. Não, não vai ter não, calma. Ele já teve 3 e ainda não morreu. Então, mas isso aqui, se a gente der um passo, isso vai sanar. Não, mas não pode sanar.
Porque ele já teve 3 infartos. Sabe por quê? Porque ele tem uma empresa, ele é muito nervoso, briga com todo mundo, tudo está errado para ele, etc. Foi no médico, o médico falou para ele: você não pode se enervar, senão você vai ter um ataque cardíaco. Se você melhorar isso aí, ele vai se sentir bem, vai voltar tudo a mesma coisa. Deixa assim que ele está melhorando agora. O que precisa melhorar é a personalidade. Então, nem tudo aquilo que é ruim, às vezes nos faz mal. Veja, quando Deus diz, quando nos dizem que nós queremos ser felizes, ou quando a gente pede a Deus a felicidade, Deus sabe melhor do que nós qual é a nossa própria felicidade. Então, nos anos 60, o Chico foi a Nova York, primeira vez que ele saiu do país, foi de avião, foi com o Valdo Vieira. E foram fazer algumas apresentações. Ele sabia que o Valdo não ia voltar. Tanto é que ele tinha falado aqui no aeroporto, falou para um amigo, disse o seguinte: nós perdemos o nosso irmão Valdo, porque vai para os Estados Unidos, lá a mediunidade é comercial, etc. E então vão para uma pensão. Nesse meio tempo, uma senhora, que era muito amiga do Valdo, vem buscar o Valdo para ir fazer uma apresentação, e o Chico ficou ali. O Valdo nunca mais apareceu. O Chico não sabia o que fazer, não tinha mais nada agendado. O que é que eu vou fazer? A pensão estava paga até um certo ponto, chegou um ponto que não estava mais paga, e ele não tinha nem dinheiro, não tinha nada. E o que é que eu vou fazer? Então, o dono da pensão, vendo que já estava acumulando alguns dias, chega para ele e falou: seu Francisco, o senhor precisa pagar ou sair da pensão. E ele, desesperado, mal falava o inglês, muito mal, aquilo que ele falava em inglês eram os espíritos que ensinavam. E ele um dia sai da pensão, que era ali perto da Quinta Avenida, que eu não conheço, apenas eu que li, e ficou andando pela avenida e disse que há uma igreja, a igreja de São Patrick, que é padroeira de Nova York. E ele estava passando e falando com Deus, disse: Senhor, eu não queria virar um mendigo numa terra estranha, mas se for a tua vontade, vou fazer o quê? Não será da minha vontade, né? Que fique bem claro. Mas que se for da tua vontade, que se faça a tua vontade. E ele continuou andando. De repente parou um carro na frente dele, junto à igreja, né? E saiu uma senhora muito bem vestida e tal, né? E falando no inglês, e que ele mal entendia, falou: eu venho aqui na igreja e eu venho pagar uma promessa. Faz 20 anos que eu faço um pedido para Deus e consegui esses 3 pedidos hoje. Aí, e aquilo que eu tinha, a promessa que eu fiz, o primeiro mendigo, aí ele falou: sou eu. Primeiro mendigo que eu encontrar, eu vou pagar 6 meses de estadia e de alimentação. Ele falou: mendigo sou eu mesmo. Vejam, para quem tem fé, claro, o Chico estava assim ligado com ele, as coisas aconteceram ruins para ele naquele período. Imagina como é que ele não deveria se encontrar, mas Deus manda o socorro quando o socorro tiver que vir. Quando for necessário, o socorro vem para aquele que tem fé, para aquele que está dentro do caminho. O problema é que às vezes as coisas deveriam acontecer para a gente, mas nós estamos fora do caminho, nós nos desviamos. Sabemos que o caminho é estreito, e caminho de cada um somos nós que fazemos. Ele não está aberto. Nós temos que fazer a nossa trilha. E essa trilha, às vezes nós temos que batê-la com pés descalços. É isso que nos dói. Então a gente procura o caminho mais fácil. Mas quando as coisas boas vêm para o caminho em que nós deveríamos estar, nós não estamos. As coisas boas, isto é, a felicidade que nos é proposta neste mundo, nós viemos para aprender. Não há ninguém aqui que não tenha sofrido, que não sofra, que não tenha problemas. Se houver alguém, me explica. E não há como
como levar os meus problemas, doar os meus problemas para alguém. Se alguém quiser os meus problemas, eu dou de boa vontade. Não vou aceitar de ninguém, que às vezes o problema pode ser maior que o meu, tá? Então, mas cada um vai carregar a sua cruz dentro do caminho que lhe é imposto. Não há neste mundo ninguém que não tenha sofrido. Por quê? Porque todos estamos aprendendo. E nós estamos num caminho desconhecido. É como uma criança que vai para a escola, não sabe fazer uma conta de 2 mais 2, mas vai aprender. A professora vai mostrar 2 maçãs, mais 2 maçãs, quantas você tem agora? Tenho 4. Da laranja já não sabe, porque só aprendeu com maçã. Mas nós que estamos nessa situação, o aprendizado é difícil. Veja, cada época, cada etapa que a gente tem, até chegar na universidade, sempre nos é difícil. Vai ter bimestre, trimestre, vai ter provas que a gente vai tirar nota vermelha. Por mais que a gente tenha estudado, chegou na hora de aplicar, a gente não conseguiu aplicar. E isso é a nossa vida espiritual. Nós somos espíritos, não somos humanos. Nós somos espíritos em corpos humanos, mas nós somos espíritos. E o nosso mundo não é aqui, assim como o reino de Jesus não era aqui. E ainda bem que não é, porque este mundo é extremamente difícil. Mas vai continuar sendo. A gente hoje olha para trás, vê um problema pelo qual passamos há 10 anos atrás, que foi tão difícil de passar. Mas o problema de hoje é mais difícil. Aquele já passou. Aquele encontramos forças para superar. E parece que a cada dia que vem, o problema será sempre maior. Bom, o quê? É o aprendizado que não temos ainda. Nós vamos formatando a nossa personalidade de acordo com aquilo que nós vamos vivendo. Vamos formando o nosso conhecimento a partir das vivências que nós temos. E esse conhecimento, no fundo, é uma coisa tão simples, tão simples. É só amar. É só o amor dentro de nós ser incondicional, seja para quem for. Mas não chegamos lá ainda, porque ainda julgamos, ainda condenamos. Estava vendo, eu tinha feito um podcast aí, depois o pessoal deixa alguns comentários. E dentro desses comentários, que horas são? Já passou? E dentro desses comentários, ainda assim, a gente falando de perdão, a gente falando de amor, ainda assim há pessoas que, mas esse aí não tem jeito. Essa pessoa não tem jeito. Tudo tem jeito, porque Deus não criou nada para ser destruído. Deus criou tudo para que crescesse, para que vingasse e, sobretudo, para a sua glória. Não foi por outro motivo que Ele nos mandou Jesus. Jesus veio e sofreu o que sofreu, sangrou, exatamente para nos aprender como nós devemos redimir os nossos pecados a partir da dor que Ele sentiu. E aqui estamos nós, a crucificá-lo todos os dias, quando teríamos por obrigação, pelo conhecimento que nós temos, divulgar os seus ensinamentos e, sobretudo, de acordo com o conhecimento, colocar em prática aquilo que sabemos que deveríamos colocar. É fácil? Não é fácil. É difícil, extremamente difícil. Eu costumo dizer que mais difícil do que viver evangelicamente é conviver evangelicamente. Se eu for um eremita, vou viver evangelicamente sozinho, não vou pecar. Ainda assim é capaz que eu peque por pensamento, né? Mas conviver evangelicamente é extremamente difícil. Por quê? Porque cada um de nós está num ponto de conhecimento e, sobretudo, tem as suas necessidades são diferentes das necessidades do outro. É imperioso que a gente desperte para a realidade em que viveu e que se torne responsável para praticar tudo quanto conhece, porque a única coisa que nós não podemos fazer é trair os nossos próprios princípios, senão a gente vai viver uma mentira. Muito obrigado a todos, até a próxima, se Deus quiser.